Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal do YouTube Bate-Papo com o Psicólogo. Bom, se você veio até esse canal por conta do Facebook, você já deve estar sabendo que o assunto aí dessa semana vai ser a respeito de tabagismo. Se você aí está vindo pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo, né? O meu nome é Alexandre, eu sou psicólogo aí já há mais de 20 anos trabalhando na área e tenho feito aí desse nosso canal do YouTube um veículo para que a gente possa estar conversando e para que você possa tirar dúvidas a respeito de uma série de nomenclaturas ou de ações, efeitos aí que ocorrem na sociedade e que envolve aspectos emocionais. E quando eu escolhi falar sobre tabagismo, algumas pessoas até acharam estranho. Falaram assim, ué, mas o que tem a ver tabagismo com psicologia? Não seria uma coisa mais da área da medicina específica por conta de tratamento? E aí, quando eu comecei a ouvir essas questões, ou quando eu comecei também a ouvir das pessoas a dificuldade de parar de fumar, eu percebi que havia necessidade das pessoas terem um maior esclarecimento de como que essa doença, e aí já vou adiantando na parte conceitual, né? Como o tabagismo ele acaba atingindo as pessoas e como que é tão difícil de as pessoas conseguirem é, ter um melhor manejo, controlar, né? Entender como sair desse mecanismo aí do uso do cigarro contínuo. Então, o objetivo desse vídeo, né, desse tema dessa semana, é poder esclarecer as pessoas, dar algumas dicas, né, de como poder enfrentar e também indicar alguns tratamentos que são possíveis, né, que tem maior efeito positivo em termos de resultados. Eu tenho como um grande facilitador aí nesse processo ter trabalhado tanto em hospital focado também no tratamento de pessoas com doenças de dependência química, né? E também em clínica de recuperação, né? De uma série de dependências químicas também. Então, além de todo o trabalho que eu tenho em relação à saúde preventiva. Então, a ideia nesses 3, 4 vídeos que eu vou fazer com vocês é de dar uma ideia conceitual, de explicar o porquê das dificuldades que as pessoas têm em trabalhar em cima dessa doença e numa terceira etapa a gente poder ir com atividades práticas, né? Com ações específicas e também os melhores encaminhamentos possíveis para o enfrentamento disso. Bom, estando claros os nossos objetivos, né? Sim, óbvio que tanto no Facebook, né, como aqui no nosso canal, você tem um espaço aberto a comentários, né? E na medida em que vocês tiverem algumas dúvidas, fiquem à vontade para fazê-las e eu terei o maior prazer na medida do possível, né? Que às vezes você tem casos de especificidades que há necessidade de um aprofundamento aí maior para entender a dinâmica. E vocês vão entender o porquê da questão da dinâmica. Mas eu teria o maior prazer em poder ajudar vocês nesse aspecto, tá ok? Bom, então vamos começar aí definindo um pouco o tabagismo. O tabagismo ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde, né? Vocês ouvem muitas vezes nas notícias, a OMS, eu leio nos jornais, OMS, é isso, Organização Mundial da Saúde, que o tabagismo é uma doença. Por quê? Por conta da substância principal, tem mais de 4.000 substâncias químicas num cigarro, né? Você tem até de veneno para rato, você tem substâncias assim altamente cancerígenas, né?
Mas o principal componente é a nicotina, né? A atuação química mais prevalente é a nicotina. E a nicotina, ela é responsável por causar, né, melhor dizendo, tanto uma dependência química como uma dependência emocional. Né? A gente vai entender como é que isso funciona também. Mas o fato é que assim, no mundo hoje nós temos aí mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que são considerados tabagistas, né, que fazem uso contínuo aí do cigarro, ou seja, que são dependentes da nicotina. No Brasil, nós temos aí 36 milhões, né, de pessoas aí com esse tipo de doença. E qual que é o problema? O tabagismo é considerado uma das principais causas de morte que poderiam ser evitadas. Né? Então, na nossa realidade, por exemplo, o tabagismo, ele mata mais do que AIDS, ele mata mais do que doenças associadas ao álcool, ele mata mais do que acidentes de automóveis, ele mata mais do que suicídio, tudo isso juntos. Só o tabagismo, ele mata mais do que isso. E o pior é que assim, um acidente de carro muitas vezes é algo inesperado, né? Enfim, no caso do tabagismo, não. Ele poderia ser evitado, porque ele é causado pela própria pessoa. Aí vem uma questão, ok, então se tem todas essas informações das substâncias químicas, do quanto que causa morte, que é uma dependência e tudo mais, por que as pessoas fazem uso, né? As pessoas fazem isso porque elas têm uma série de benefícios. Né? Você, o quê? Cigarro tem benefício? O cigarro tem uma série de benefícios. Por exemplo, o cigarro é bom para você ter para ativar a sua memória. O cigarro, por exemplo, ele é bom para aumentar a sua excitação, né? Uma excitação para você se colocar em ação. Ele é ótimo para ativar a sua memória, né? Ele é muito bom para aumentar a sua capacidade de raciocínio. E muitas vezes as pessoas que dão plantões aí, jornalista, médico, profissionais da saúde em geral, enfim, publicitários, pessoas que adentram madrugada afora, elas precisam estar, mesmo que cansadas, produzindo em alto nível de rendimento. E o cigarro proporciona isso. Então, pensando dessa maneira, por exemplo, para as mulheres é um ótimo moderador de apetite, né? Então, ajuda a mulher a emagrecer. Quer dizer, a mulher não, qualquer pessoa, né? Parece até que só as mulheres se preocupam com o peso. Mas o cigarro também ele serve como um moderador social, né? Muitas pessoas conseguiram se aproximar, uma paquera por conta do cigarro, para pedir, para acender, enfim, tem várias estratégias para o uso. O cigarro ele acaba sendo um facilitador, né? Um apoio emocional para as pessoas que se sentem sozinhas, inseguras, né? Às vezes, agora está mudando bastante, mas você tem aí dependendo do universo, né, social em que você esteja atuando, ele é uma porta de entrada, né, de aceitação social, principalmente no caso da adolescência, né, que quer gerar uma certa razão do contraditório, né, de se prevalecer frente às regras estabelecidas. Então, quando se diz que algo tem que ser, algo é considerado como universal, olha, fumar é ruim, então eu vou ser do contra, né? Uma forma de autoafirmação. E pensando até nisso, né? Você tem aí uma série de estratégias da indústria do tabaco para que possa pegar essa população, né? Então hoje você tem uma série de cigarros com sabor, coloridos e tudo mais. Enfim, é uma indústria bilionária e que quer fazer de tudo para que as pessoas possam ser capturadas
e a partir disso elas desenvolvem o seu processo de dependência, seja químico, emocional, na maioria das vezes ambos, né? Então, a dinâmica de benefícios são enormes, mas o problema disso é que tem um preço. Você ter todos esses benefícios do cigarro gera uma série gera uma conta para pagar que, se a gente for colocar na balança, o preço acaba saindo muito caro. Até porque os benefícios que o cigarro pode trazer, eles podem ser adquiridos de outras maneiras sem que o preço seja de tal forma. Por exemplo, o cigarro, por exemplo, ele é um dos maiores indicadores responsáveis, né, pelo desenvolvimento de diversos tipos de câncer nas pessoas. Ele é responsável por uma série de doenças respiratórias, infecções pulmonares, né, efizema, bronquite. Você tem problemas com o seu hálito, problemas com o seu olfato, então a percepção alimentar ela fica prejudicada, você tem problemas com a sua dentição, cáries e até perda dos seus próprios dentes, infarto no coração, né? Não sei se eu já havia comentado, enfim, você tem uma série de prejuízos que, se a gente colocar na balança, não justifica o uso do cigarro para os benefícios que ele oferece, né? E tem uma questão que você tem logo de imediato, né, que eu acho bem interessante colocar, as vantagens de você poder parar de fumar. Por exemplo, gente, eu vou estar tomando bastante água hoje porque o tempo está bastante seco, tá? Mas, por exemplo, se você ficar 20 minutos sem fazer uso do cigarro, sua pressão arterial tende a diminuir, voltar para o seu estado natural. Monóxido de carbono no seu corpo, ele volta ao normal depois de 8 horas, né? A arteriosclerose, né, que pode causar o ataque do coração, ela é significativa diminuída em 24 horas. E o paladar, né, e aquela questão do olfato volta a ter, você volta a ter uma boa qualidade olfativa e do seu paladar para degustação dos seus alimentos após 48 horas. Em termos mais longínquos, né, eu falei de uma série de doenças associadas ao câncer que podem ser desenvolvidas pelo uso do cigarro. A boa notícia é que, assim, estudos apontam que, se você ficar sem o uso do cigarro por 5 anos, o seu risco de desenvolvimento de câncer ou de ataque do coração, ele diminui pela metade em 5 anos. Após 10 anos que a pessoa para de fazer o uso do cigarro, ela tem o seu nível cardiovascular, né, a saúde do seu coração e também a propensão de desenvolver câncer igual a uma pessoa que nunca fumou na vida. Então, você tem umas vantagens muito significativas para que você possa parar de fazer o uso, ou de alguém que você conheça que possa estar orientando. Bom, terminando esse vídeo, eu gostaria de falar de um tópico que a gente vai desenvolver no próximo episódio, podemos assim dizer. A grande dificuldade, e aí justifica eu falar aí sobre, eu enquanto psicólogo, falar sobre o tabagismo, é porque as pessoas, elas acabam, por ser uma doença que poderia ser evitável e tem a ver com um movimento voluntário, né? É uma ação comportamental que depende do teu movimento, né? Da sua decisão. Você encontra um preconceito, né? Porque não existe uma conceituação clara a respeito dessa doença, muito comum na sociedade. Que, assim, parar de fumar é só ter força de vontade. Parar de fumar é só usar um remédio que possa substituir ou que possa bloquear a dependência química.
E eu vou falar que isso não é correto. O tabagismo ele tem uma tríade que envolve esses aspectos e que é como se fosse uma armadilha. Se você não atacar, vamos pensar agora nas pessoas que gostam de videogame, você vai lutar aí com o chefe lá daquele nível. Se você tem um grande obstáculo lá para você superar, você tem que pegar os pontos fracos desse desafio para você poder superá-lo. Se você só vai num ponto, ele se apoia em outros. E o tabagismo é isso, né? Ele é uma doença capciosa, né? Ela é uma doença que ela acaba, ela é muito esperta, se a gente pudesse dar esse tipo de sentimento a esse objeto. Ela funciona articulada com os aspectos químicos, que é a dependência da nicotina, com os aspectos emocionais, né, que é a vinculação que você tem com o uso do cigarro, e com os aspectos comportamentais, que está associado aos hábitos. E aí a gente vai entender um pouquinho o quanto e o porquê é tão difícil da gente mudar hábito. Não dá para ser uma coisa assim, eu vou fazer isso e pronto, acabou. Não, tem uma série de situações que fazem com que as pessoas tenham muita dificuldade em poder parar de fumar. Bom, eu espero que tenha ficado claro um pouco dessa ideia da conceituação e quais os objetivos que a gente tem aí com o desenvolvimento desse tema. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais dessa tríade aí que eu comentei e também sobre a questão das mudanças de hábitos, para vocês entenderem melhor como isso funciona no seu dia a dia. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.